E aí, tudo bem com vocês? Olha, a primeira coisa que você deve compreender para estudar direito constitucional do Estado do Tocantins, até mesmo direito constitucional federal, processo legislativo e também regimento interno da Assembleia, é você entender o porquê de tudo isso. Então, isso aqui é a primeira lição dentro de direito constitucional. Beleza, direito constitucional federal, direito constitucional estadual, processo legislativo ali, regimento interno. É a primeira lição que você precisa compreender para você ter suporte, ter base, ter fundamento para marcar bem, para andar bem nessas matérias. Beleza? Então, me acompanha aqui na tela do meu computador que a gente vai trocar uma ideia, que eu vou trazer para você um entendimento aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, um entendimento muito bacana. Beleza? Então, nós estamos aqui na minha lousa. Então veja bem, pessoal, quando nós falamos de direito constitucional, nós falamos do chamado poder constituinte. Poder constituinte. Esse poder constituinte, ele pode acontecer de duas formas, tá? Nós temos aqui o poder constituinte originário, poder constituinte originário, beleza? E temos o poder constituinte derivado. Só que eu não vou anotar o derivado aqui ainda não. Então, quando nós falamos aí do poder constituinte originário, é aquele poder constituinte que ele inaugura a primeira Constituição. Nós estamos fazendo referência à lei maior. Então, esse poder constituinte originário, esse poder constituinte originário, na verdade, ele é tão marcante, ele é tão forte que ele só deixa de existir por uma ruptura institucional. Certo? Mas isso não é o ideal, não é o que deve acontecer. Ele deve ser feito e ele deve continuar. E veja bem, esse poder constituinte originário, ele apresenta alguns requisitos, tá bom? Ele apresenta alguns requisitos. Por quê? Porque o poder constituinte originário, ele é autônomo. O poder constituinte originário, ele é soberano, tá acima de tudo. O poder constituinte originário, ele é ilimitado. Ele é inicial porque ele inaugura uma nova ordem constitucional. E ele é incondicionado. Então a gente tem essa criação da primeira Constituição, da nossa lei maior, ok? Agora, em contrapartida, nós temos o poder constituinte derivado. E diferente do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, olha só, ele é condicionado e ele é limitado. Ele é condicionado e ele é limitado. E esse poder constituinte, ele pode se subdividir em 3 tipos de poder constituinte. A, B e C. Ele pode ser o poder constituinte reformador. Ele pode ser o poder constituinte revisor. E ele pode ser o poder constituinte decorrente. Tudo bem? E como é que funciona cada um deles, professor? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Letra A. Poder constituinte reformador. O que eu vou fazer com esse poder constituinte? Horas. O próprio nome já diz. Eu vou reformar. Eu vou alterar o próprio texto da Constituição, o texto constitucional. Eu vou alterar o texto constitucional. E como é que eu faço isso?
Como é que eu faço para alterar o texto constitucional? Horas, eu tenho que fazer isso através das emendas constitucionais. Eu altero o texto constitucional utilizando as emendas constitucionais. E as emendas constitucionais, não é todo mundo que pode propor. Existem várias limitações, ó. É o presidente da República que pode propor, o PR, beleza? Mas podemos ter 1/3 dos deputados federais ou senadores, né? Ou também mais da metade das assembleias, né? A gente está falando de assembleia, parlamento estadual, mais da metade da assembleia por maioria relativa, que se manifesta por maioria relativa dos seus membros. Então, para começo de conversa, para eu poder alterar, já tenho que seguir isso aqui tudo. E o procedimento, ele também é um procedimento rígido. Sabe por quê? Porque eu vou ter 2 turnos em cada casa. Então, o que eu estou falando? Estou falando de Câmara dos Deputados e Senado Federal. E o quórum é de 3/5 dos votos em cada casa, o que dá aí pra gente atualmente 308 deputados e 49 senadores. Certo? Então, é um procedimento extremamente rigoroso. Além disso, o poder constituinte reformador, que é esse poder de alterar a Constituição, ele sofre restrições. Olha só. O que nós temos aqui? Ele tem que respeitar... Deixa eu voltar a cor aqui. Vou botar a cor vermelha para ficar mais legal. Ele tem que respeitar as cláusulas pétreas. Tem que respeitar as chamadas cláusulas pétreas, certo? Então, quando a gente fala de cláusula pétrea, o que ele tem que respeitar? O que ele vai ter que respeitar aí, ó? Ele vai ter que respeitar a forma federativa de Estado. Forma federativa de Estado. Ele vai ter que respeitar o voto direto, secreto, universal e periódico. Ele vai ter que respeitar, sabe o quê? A separação dos poderes. E ele também vai ter que respeitar as garantias individuais. Né? São direitos que não podem ser suprimidos, só podem ser aumentados. O seu núcleo duro deve ser mantido, ele não pode ser alterado, tá? Ele não pode deixar de existir. Ok? E aí, diferente do poder constituinte reformador, na sequência aí, de acordo com o que a gente estava estudando, a gente vai ter o quê? O poder constituinte revisor. Aí olha só que interessante aqui. Esse poder constituinte revisor é o poder de revisar o texto da Constituição. Só que isso aqui aconteceu apenas uma única vez. Por quê? Porque ele acontece 5 anos após
a promulgação da nossa Constituição Federal. Então, 5 anos após a promulgação da Constituição Federal, a gente teve a oportunidade de revisar o texto constitucional, e isso iria acontecer numa sessão única, certo? Quando a gente fala uma sessão única é porque eu vou fazer o quê? Uma sessão no Congresso Nacional, no CN, né? Porque no CN eu uno a Câmara dos Deputados, certo? Então aqui a gente tem os deputados, junto com o Senado Federal, que é onde eu tenho os senadores, né? É o sistema de freios e contrapesos, check and balance. Congresso Nacional, formado por Câmara dos Deputados e Senado Federal. E aí, a gente vai ter uma sessão única, né? Uma sessão unicameral com as duas câmaras, Senado Federal e Congresso Nacional. E para que isso aqui seja aprovado, terá que acontecer através da maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta. Então isso aqui é um procedimento que já passou. Teve a oportunidade, Constituição de 88, 5 anos depois, 89, 90, 91, 92, lá em 93. Pronto, acabou. O que tinha para revisar até lá, revisou. Se não revisou, só depois, através da emenda à Constituição. Agora, olha só, galera. O negócio começa a melhorar quando a gente chega nesse aqui, ó. Que é onde você vai ver que tem a ver com a Constituição do Estado do Tocantins. Então, a gente está falando aqui do poder constituinte decorrente. O poder constituinte decorrente, ele vem aí no poder, olha só, na capacidade, na autonomia, no poder de elaborar a sua própria Constituição. E quem é que tem o poder de elaborar a sua própria Constituição? São os entes federados. Os entes federados. Então, União já tem a sua, Estados tem a sua, Distrito Federal tem a sua. Município, existe uma discussão aqui, mas a título ilustrativo a gente pode considerar. Aí, olha só. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Isso aqui também a gente aprende lá em Direito Administrativo. O que acontece aqui? Existe um movimento que ele é chamado de centralização. Centralização política, que também pode ser chamado de centralização geográfica ou territorial. O que acontece aqui, nesse caso? Nesse caso aqui, ó, o país está aqui, né? Esse aqui é o país. E aí, dentro do país, a gente tem aqui os estados. Todo mundo bonitinho aqui. E no meio a gente tem o ente central. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Todo o poder vai vir do ente central. Ele vai decidir por todo mundo. Ele é o grande bambambam. Está centralizado. Tá bom? Como por exemplo, as monarquias europeias. As monarquias europeias. Por exemplo, França, Inglaterra. Beleza? Mas diferente da centralização política, nós temos a descentralização, que também é política, né? Também é geográfica, também é territorial, tá bom? Não vou completar porque já tá ali do outro lado, ó.
Então a gente tem aqui a descentralização. E o desenho aqui vai ser diferente. Olha só, o país está aqui. Aqui está o país. Aí eu tenho os entes federados. E aqui no meio eu tenho o ente central. Nesse caso aqui, o poder ele sai do ente central e ele vai para os entes federados. E a gente chama isso aqui de quê? De descentralização. E aí por isso que a gente fala de federalismo, né? Porque esses aqui que são os entes federados. Então isso aqui a gente chama de federalismo, república, federalismo. Brasil, né? RFB, República Federativa Brasileira. Por quê? Por conta do federalismo. Que sai da mão da União e a gente passa a autonomia para os outros estados, para os outros municípios, enfim, os entes federados. Entendeu? Então, quando a gente fala dos entes federados, os entes federados têm o que nós chamamos de autonomia. Eu gosto de lembrar através de um mnemônico, né, na verdade, um acrônimo chamado LAGO. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? O ente federado, ele tem a sua capacidade de autolegislação, que é a sua capacidade de criar leis, autoadministração, que é a sua capacidade de gerenciar recursos financeiros, gerenciar grana, servidores, né? Enfim, autogoverno, que é a sua capacidade de escolher os seus próprios governantes. Certo? E a sua auto-organização, que é onde eu quero chegar. Que é a sua capacidade de fazer o quê? De criar sua própria Constituição. E foi esse poder de criar sua própria Constituição que deu ao estado do Tocantins a criação da sua Constituição. Em 5 de outubro de 1989. Ok? Então, por isso que o estado do Tocantins tem a sua própria Constituição. Certo? Então, CETO. Vou colocar aqui, CETO, Constituição do Estado do Tocantins. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, a Constituição do Estado do Tocantins tem que respeitar as normas de observância obrigatória. Isso aqui é um ensinamento lá do professor Marcelo Novellino, do livro dele. Normas de observância obrigatória. Quais que serão? Quais serão essas normas de observância obrigatória? Olha lá, pessoal. Norma de observância obrigatória número 1. Competência dos poderes. Tem que ficar bem estabelecido, tem que ficar tudo bem definido, porque a gente tem que garantir a independência dos poderes e, ao mesmo tempo, a sua harmonia. Isso aqui é lá do direito constitucional. A gente já está acostumado com isso. Além disso, tem que fazer o quê? Tem que trazer as normas de organização, funcionamento e composição dos TCs. O que são TCs? Tribunais de Contas. Vai ter tomada de contas, né? Vai ter fiscalização de recursos.
Além disso, outra norma de observância obrigatória que é muito importante aqui que você tem que entender, ó, os princípios básicos do processo legislativo, porque se a gente está falando do concurso público de assembleia, concurso público de nível assembleia, a gente está falando de processo legislativo. Cara, é o carro-chefe. Poder típico do legislativo é criar leis. Ele cria lei através do processo legislativo. Beleza? E também, por último aqui, os requisitos básicos para criação de CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Então veja bem, galera, olha só. O poder constituinte originário, ele inaugura a primeira Constituição, é a lei maior, ele é autônomo, soberano, ilimitado, inicial, incondicionado. O derivado, ele é condicionado e limitado. A gente vai ter ele de 3 tipos, o reformador, o revisor e o decorrente. O reformador é a capacidade de alterar o texto da Constituição. Só que a gente vai fazer isso através das emendas constitucionais, que podem ser propostas pelo presidente da República, 1/3 dos deputados federais e dos senadores, e mais de 1/3 das assembleias legislativas, manifestada aí pela sua maioria relativa. O procedimento são 2 turnos em cada uma das casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, que dá 3/5 dos votos, né? 308 na Câmara, 49 no Senado. E tem que respeitar as cláusulas pétreas. A emenda constitucional ela não pode alterar as cláusulas pétreas, que são o quê? Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e as garantias individuais. Já o poder constituinte revisor é a capacidade de revisar o próprio texto da Constituição. Ele acontece apenas uma única vez. Ó, deixa eu até consertar aqui que eu esqueci de colocar. Apenas uma única vez. 5 anos após a promulgação da Constituição, numa sessão única, uma sessão unicameral, que vai acontecer no Congresso Nacional, onde a gente vai ter a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso aqui tem que ser aprovado por maioria absoluta. O poder constituinte derivado decorrente, ele é o poder de elaborar a sua própria Constituição, atribuída a quem? Aos entes federados. Por isso que a gente tem o tal do federalismo, União, Estado, DF, município, cada um tem a sua. A centralização política, também chamada de geográfica ou territorial, é aquela que o poder é concentrado na mão de um único ente central, que é o caso das monarquias europeias, como por exemplo França e Inglaterra. Já a descentralização política, também chamada de geográfica ou territorial, nós temos o contrário. O poder sai da mão do ente central e ele é repassado para os entes federados. Os entes federados aqui têm as suas autonomias. A autolegislação, que é a capacidade de criar leis, a auto-administração, que é a capacidade de gerenciar os seus próprios recursos, o autogoverno, que é a capacidade de escolher os seus próprios governantes, a auto-organização, que é a capacidade de criar a sua própria Constituição, como aconteceu com a Constituição do Estado do Tocantins, que foi criada no dia 5 de outubro de 1989. E além disso, mesmo a Constituição do Estado do Tocantins sendo criada, tem que observar normas previstas lá no texto constitucional federal, que são as normas de observância obrigatória, que é a competência dos poderes para buscar manter a sua independência e harmonia, a organização e funcionamento dos tribunais de conta, né, para que a gente tenha fiscalização adequada, os princípios básicos do processo legislativo e os requisitos básicos para a criação das comissões parlamentares de inquérito. Para você que vai fazer o concurso público da Assembleia e deseja ter essa remuneração extraordinária, eu preparei um curso completo de regimento interno. A gente sabe que regimento interno é uma das matérias que mais cai em concursos públicos da área legislativa. E por isso eu estou trazendo esse curso para você. Essa aqui é a área do aluno, onde você vai ter aqui a fase onde você começa por aqui, os seus materiais para baixar. E você vai ter aqui acesso à teoria, vai ter acesso também às questões, você também vai ter acesso aos materiais para baixar. E você também vai ter acesso ao regimento da Assembleia Legislativa do Tocantins em áudio. Dá uma olhadinha aqui em como é que tá ficando esses materiais. Esse aqui é o regimento interno esquematizado, daquele jeito que você gosta, coloridinho, organizadinho, para facilitar teus estudos. Olha só, cheio de esquema, cheio de tabela.
daquela forma que você sabe que organiza os materiais para você poder aprender direitinho. Por exemplo, olha só, sanção expressa, sanção tácita, então isso aqui vem separando para você poder compreender de forma tranquila, de forma simples, de forma objetiva. Tem também o material com as questões, ó, que você recebe aqui várias questões. Atualmente o curso já conta com mais de 100 questões, tá? E tem um gabarito na sequência e no final as questões comentadas para você compreender o porquê que tá certo, compreender porquê que tá errado. Além disso, você vai ter aula comigo de regimento interno, resolvendo cada uma dessas questões, te explicando porquê que elas estão certas e o porquê que elas estão erradas. Você também vai ter acesso ao cronograma de estudos da Lei Seca, com metas por artigos para você fazer 1, 2, 3 leituras pelo menos, porque a gente sabe o tanto que é importante ler a Lei Seca, então ele vai te guiar nos seus estudos para você não se perder na leitura da legislação. Também o caderno de estudos da Lei Seca, para você poder estudar e fazer suas anotações. Então, tá vendo? Aqui a gente vai ter a legislação e do lado um espaço aqui de 3 centímetros para você fazer suas anotações, anotar as pegadinhas das provas, anotar os esquemas para facilitar o seu entendimento. Sem dizer que a gente já tem vários áudios aqui, né, sobre o regimento, olha só. Seção 3, capítulo 4, 12 líderes. Para você poder escutar em qualquer lugar e te dar praticidade na sua memorização. Mas Jorge, como é que eu faço para adquirir esse material? Bom, é muito fácil. No dia 18 eu vou lançar esse material. Para você poder receber o link de compra, você tem que estar dentro desse grupo do WhatsApp. Eu deixei o link aqui na descrição, então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse link, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai esperar lá no dia 18, porque lá eu vou disponibilizar o link de compra desse material. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.